Graça e paz a todos, estamos aqui reunidos para celebrarmos a Páscoa. A Páscoa que em termos de eventos na história é o ponto máximo da fé cristã, porque a Páscoa é a celebração da ressurreição, é a celebração da liberdade, é a celebração da vitória que Cristo conquistou com a sua morte e ressurreição. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, o túmulo está vazio. E nós temos só a celebrar, a rendermos graças, a louvarmos, a adorarmos esse Deus que conquistou para nós a liberdade. Então vamos adorar o Senhor, vamos render graça ao Cristo que venceu, ao Cristo que está sentado sobre o trono, ao Cristo que deixou o túmulo vazio e assentou-se para reinar eternamente. Rendemos graças, oremos a esse Deus maravilhoso. Graças eu te dou, Pai, pelo preço sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está,
vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Em tempos normais, né, hoje seria aquele dia especial, aquele dia de celebração, aquele dia em que estaríamos, né, visitando nossos parentes, estaríamos recebendo visitas, amigos se visitam, celebram, comemoram. Mas, né, aquele churrasco, aquele almoço em família, né, celebrando a Páscoa. Mas, né, em tempos de isolamento social, em tempos de quarentena, nós, né, a maioria da Páscoa ela foi celebrada cada um na sua casa. A Páscoa foi celebrada bem em família. E celebrando bem em família, cada um na sua casa, nos remonta, nos faz relembrar, pelo menos eu fui levado a lembrar da palavra da primeira Páscoa. A descrita no Êxodo capítulo 12, quando Deus ordena como a Páscoa seria celebrada para que o povo, né, posteriormente fosse libertado. E aquela Páscoa foi celebrada cada um na sua casa. E o que me chamou a atenção foi que aquela Páscoa, no meu entendimento, quando eu leio a palavra, eu percebo que ela teve um caráter muito mais reflexivo do que festivo. Porque as pessoas, né, a ordem, o estilo que a Páscoa foi realizada, foi celebrada, a ordem que Deus deu, o mover de Deus que estava acontecendo naquele tempo, naquele momento, com o povo de Deus, nunca havia acontecido. O povo de Deus, os hebreus, eles não estavam acostumados. E de repente recebem de Moisés a ordem de Deus para celebrarem uma Páscoa, para passarem sangue no umbrais das portas. Até a própria forma com que Deus ordena que eles celebrem a Páscoa. Você vai ler lá em Êxodo 12 que Deus diz, olha, assim vocês vão celebrar, assim vocês vão comer a Páscoa. Vão comer o assado, né, com o cinto, né, bem ajustado, a roupa bem ajustada, com sandália nos pés e com cajado na mão, como quem já vai sair. Então vocês imaginem, né, como eles celebraram, como eles passaram aquela Páscoa, né? Será que era um tempo festivo, um momento em que eles celebravam, ou que eles estavam ali, eu fico imaginando, tensos, né, pensativos, o que vai acontecer, por mais que Deus dissesse na sua palavra, olha, vocês serão libertos, né, com certeza eles passaram aquela noite pensando, como vai ser, o que vai acontecer, o que aconteceu, o que eu fiz, né? Então muito mais num caráter reflexivo que num caráter festivo. E é com isso que eu, né, venho, né, crendo, né, que da parte de Deus trazendo uma mensagem também nesse sentido, uma mensagem muito mais reflexiva nessa Páscoa do que festiva, né? Eu fico pensando que nesse tempo talvez Deus esteja desejando que o seu povo pelo menos venha a fazer essa reflexão. E eu gostaria de fazer essa reflexão, né, em cima do tema máximo da Páscoa, que é liberdade, libertação. Na Páscoa, no Antigo Testamento, Deus liberta o seu povo. E essa liberdade, ela é uma liberdade física. Enquanto que a Páscoa cristã, a Páscoa que o cristão celebra, é a Páscoa num caráter espiritual.
no Antigo Testamento, na Páscoa hebraica, o que acontece é que Deus livra o povo da morte. Com o sangue nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entra na casa, a morte não entra na casa do povo de Deus. A morte passa, então Deus livra o seu povo da morte, morte física. Enquanto que também a liberdade é da escravidão. Deus liberta o povo da escravidão do Egito. Dentro do cristianismo, a Páscoa é celebrada também com esse caráter. Mas, em termos espirituais, nós celebramos a liberdade. Deus nos livrou de uma morte eterna, distante da presença dele. Pelo sacrifício de Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo, nós fomos libertos de uma eternidade, de uma morte eterna, uma eternidade longe da presença de Deus, nos dando assim vida eterna. E também Deus nos livra do domínio do pecado. A palavra diz que éramos escravos do pecado, e com a sua morte e ressurreição, Cristo Jesus nos libertou do domínio do pecado. Então a liberdade é o ponto máximo, é o significado maior da Páscoa. O sacrifício de Jesus, sua morte e ressurreição, nos trouxe liberdade. E é sobre essa liberdade que eu queria rapidamente fazer algumas considerações. A primeira delas, num texto de João capítulo 8, um texto bem conhecido, versículo 31, Jesus fala sobre liberdade. E Jesus diz assim, João capítulo 8, versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém. E essa é a palavra que Jesus dirige a quem? Aos judeus. Jesus se dirige aos judeus que passaram a crer nos seus ensinamentos. E eu queria destacar 2 pontos dessa passagem. A primeira delas, em relação à verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é uma verdade filosófica. Essa verdade é a verdade de Deus. Dentro do costume da cultura judaica, muitas vezes eles associavam ainda essa verdade a Deus, Deus como verdade. Essa ideia já existia dentro da cultura e da tradição judaica. E aqui então Jesus, falando aos judeus, diz, e conhecerão a verdade. E nós sabemos que mais tarde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade que eles buscavam, que eles compreendiam. E essa verdade que liberta, Jesus liberta. No entanto, eles dizem assim, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. E olha que interessante, porque nós sabemos que os judeus foram escravos no Egito, os hebreus, os judeus foram escravos no Egito. Deus justamente livrou eles do cativeiro, porque eram escravos. Os judeus, Israel foi escravo da Síria, foi escravo da Pérsia, foram escravos na Babilônia. E agora, naquele momento, eles estavam sob o domínio de Roma, ou seja, eram escravos de Roma. Então, como assim não eram escravos?
é uma falta de percepção, uma falta de reconhecimento. Além disso, Jesus também, entendo eu, que falava também da escravidão de uma estrutura religiosa. Eles haviam agregado a lei que Deus havia dado, haviam somado, colocado um apêndice na lei que Deus havia dado, na lei mosaica, com costumes e tradições, o que deixavam eles escravos daquela estrutura religiosa. Só que eles não percebiam isso e diziam: nunca fomos escravos. E alguma vez, nós já escutamos aquela frase: fulano foi para a igreja, agora não pode mais nada, agora perdeu a liberdade. E as pessoas que falam isso, elas não percebem que, assim como fulano que foi para a igreja, que era escravo, elas também são escravas. São escravas, o mais comum, são escravas do vício. Mas não é só o vício. Ou se nós colocarmos o vício como uma dependência nociva, quantas pessoas são escravas, são dependentes nocivamente de um relacionamento? Quantas pessoas se sentem presas a um casamento? Quantas pessoas se sentem presas a uma situação, a uma enfermidade? Quantas pessoas estão presas numa depressão? Quantas pessoas são dependentes de várias circunstâncias? São escravas de um reconhecimento, são escravas, são presas, estão presas num trauma lá do passado, da infância. Há vários tipos de escravidão, só que muitas vezes não se percebe. Como os judeus, que haviam sido escravos, naquele momento estavam sob o domínio de Roma, eram escravos de uma estrutura religiosa, creram em Jesus, porque ele disse para aqueles judeus que creram nele, e eles disseram: nunca fomos escravos. Então, o primeiro ponto é essa falta de reconhecimento da escravidão. Para que nós possamos celebrar a Páscoa, desfrutar dessa liberdade que Jesus conquistou para nós, nós primeiramente precisamos reconhecermos que éramos escravos. Se eu celebro a Páscoa, se eu celebro a liberdade, eu preciso reconhecer que eu era escravo, que eu estava preso, que eu vivia numa vida de escravidão. Sem esse reconhecimento, eu não desfruto e eu não celebro a Páscoa verdadeira. Eu preciso então, primeiramente, reconhecer que eu era escravo do pecado. Eu preciso reconhecer que eu era escravo do sistema corrompido que o mundo oferecia. Eu estava preso em várias prisões. Então, primeiramente, esse reconhecimento. Eu preciso reconhecer que eu era escravo e então fui liberto por Jesus Cristo. Porque é só Jesus que pode libertar. Esse é o segundo aspecto que Jesus diz: se o Filho vos libertar. Primeiramente ele falou sobre o filho e o escravo, mas o filho com letra minúscula. Mas quando Jesus fala: se verdadeiramente o Filho vos libertar, esse filho é o Filho de Deus, filho com letra maiúscula, é Jesus. Se Jesus nos libertar, nós somos verdadeiramente libertos. Nós não somos libertos por nenhuma filosofia, não somos libertos por nenhuma psicologia, não somos libertos por nenhuma autoajuda. Somente o Filho pode nos libertar. Se o Filho não nos libertar, nós permaneceremos escravos. E o Filho nos libertou. Jesus nos libertou. Então, se reconhecemos que éramos escravos e cremos em Jesus Cristo, nós então podemos celebrar a liberdade, porque Ele verdadeiramente nos libertou. E um segundo ponto que vem ainda, num outro texto, nos traz um alerta sobre o uso dessa liberdade.
Porque essa liberdade ela foi anunciada, foi conquistada por Jesus. E ela é anunciada, ela é proclamada, ela é centralizada também nas cartas na igreja primitiva. Paulo escreve muito sobre essa liberdade. Paulo coloca essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus numa grande evidência. No entanto, Paulo escreve na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, ele escreve: portanto, irmãos, foi para a liberdade que fomos chamados, mas não usem dessa liberdade para dar lugar à carne. Ou seja, ou algumas traduções, não usem dessa liberdade para dar lugar à natureza pecaminosa. Parafraseando o que Paulo escreve, ele está dizendo assim: Cristo nos libertou, mas não usem desta liberdade com licenciosidade. Não usem dessa liberdade de forma errada. Não abusem dessa liberdade. Por quê, irmãos? Porque essa liberdade, o abuso dessa liberdade, pode nos levar novamente à escravidão. Talvez nós venhamos a nos perguntar, né, como que eu posso perder a liberdade, usando da liberdade, perder a liberdade, voltar a ser escravo? E eu fiquei pensando, nós estamos, né, vivendo um tempo, não só agora durante a quarentena, durante esse isolamento, mas nós estamos hoje, nós temos a internet e temos no YouTube várias mensagens à disposição. Hoje nós podemos acessar ministrações, mensagens das mais diversas denominações. E o interessante é que, não vou dizer a maioria delas, mas muitas ministrações, muitas dessas mensagens, elas tiraram Jesus do centro. Jesus não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho passou a ser eu. O eu passou a ser o centro do Evangelho de muitas mensagens que são pregadas. Deus me ama, eu sou a coroa da criação, Jesus morreu por mim, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu. E eu acordo e eu vou para o espelho e eu digo Deus, e eu digo eu sou ser feliz, e Deus me deu a vitória, e eu sou vencedor, eu. E Deus que se vire para realizar os meus desejos. Então, muitas dessas mensagens, elas tiraram Deus, tiraram o Evangelho do centro. Não são mensagens que falam em arrependimento. Não são mensagens que falam em morte. Morte, então, nem pensar. Embora a nossa liberdade seja conquistada porque Cristo morreu e ressuscitou, e para que eu receba essa liberdade, eu também preciso morrer com Cristo, para com Cristo ressuscitar. A morte não entra nessas mensagens. O que entra nessas mensagens é a massagem do ego. Então o meu ego começa a crescer. Eu sou o centro do Evangelho, e tudo para mim, Deus fez tudo para mim, e Ele me ama, e Ele me adora, e o meu ego vai inflando e o meu ego explode. E aí, aquilo que devia estar morto na cruz, a minha natureza pecaminosa, ela ganha vida novamente. E ela ganhando vida novamente, eu volto a ser escravo, porque eu volto a desejar aquilo que eu não precisava desejar, eu volto a querer aquilo que eu não devia querer, e eu volto a ser escravo das minhas paixões, com o meu ego totalmente inchado, fomentado, acariciado. E no entanto, a mensagem de Deus não é esta. E no entanto, eu celebro a liberdade com a morte e ressurreição. E por que eu estou dizendo isso? Exatamente porque é esse ego massageado
que vai me tornar escravo novamente. E é por isso que Deus nos alerta. Não usei dessa liberdade para dar lugar à carne, para dar lugar à natureza pecaminosa. Quantos cristãos, quantas pessoas que realmente creem em Cristo, hoje são escravas de uma estrutura religiosa. Quantas pessoas agora, nesse momento diferenciado que estamos vivendo, estão desesperadas pelo tempo. Elas são dependentes do tempo. Elas acreditam que talvez a oração no templo seja mais poderosa, assim como muitos acreditam que a oração no monte tem mais efeito, ou a oração nas praças, enfim, são dependentes de uma estrutura religiosa, são dependentes da oração do pastor. Não, se o pastor orar. Então toda essa estrutura religiosa torna muitas pessoas escravas novamente. E Cristo também nos libertou dessa estrutura. Cristo nos tornou sacerdotes. E nesse tempo nós temos percebido isso. Então o alerta que Deus faz, a mensagem de reflexão é essa. Se nós lermos em Gálatas, no mesmo capítulo 5, no versículo 1, Paulo escreve assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa que Cristo nos libertou? Cristo nos tirou do reino das trevas. Nas trevas, escuridão total. E na escuridão total nós não víamos nada. Nós éramos conduzidos. Não enxergávamos, não tínhamos noção de nada. No entanto, Jesus nos libertou. Jesus nos trouxe para o seu reino de luz. E no seu reino de luz, nós temos uma visão perfeita. No seu reino de luz, nós temos discernimento daquilo que está à nossa frente. E foi para essa liberdade que Cristo nos libertou, para que nós possamos, então, decidir livremente. E nessa liberdade, que eu posso escolher ou fazer aquilo que agrada a Deus, ou fazer aquilo que me agrada, ou fazer aquilo que a minha carne quer, ou fazer aquilo que os meus instintos corrompidos pelo pecado querem, ou fazer a minha vontade. E a minha vontade, ela me separa de Deus, e me separando de Deus, eu perco a liberdade. É isso que Paulo está dizendo quando diz que escreve que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para nos dar a liberdade de tomarmos a decisão. E por isso que no versículo 13 ele diz então: mas não usem dessa liberdade para dar lugar à carne, porque vocês podem se tornar novamente escravos. E isso não é difícil de acontecer. Então, para que nós venhamos a celebrar a Páscoa verdadeira, para que nós possamos desfrutar da verdadeira liberdade que Cristo conquistou para nós, nós não podemos usar essa liberdade com licenciosidade, não podemos abusar dessa liberdade, senão nos tornaremos escravos novamente. Que em nome de Jesus nós possamos celebrar com liberdade. Que em nome de Jesus nós possamos, ter a consciência da obra de Cristo e consciência dessa liberdade. A liberdade de dizer para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, para aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro, um encontro pessoal com Cristo, podemos dizer para ela: não, eu sou livre,
porque que eu faço é por escolha própria. Eu decidi acreditar, eu decidi buscar uma vida diferente, eu decidi esse caminho, eu decidi no meu casamento, eu decidi me entregar à minha esposa, eu decidi entregar ao marido, eu decidi viver pelos meus filhos, eu decidi que Cristo seja o centro da minha vida, e eu decidi isso porque Cristo me deu esta liberdade. Ele conquistou para mim essa liberdade, a liberdade de poder tomar essa decisão, e só Cristo poderia fazer isso. Por isso, use dessa liberdade em nome de Jesus. Use dessa liberdade para se manter na presença de Deus. Use dessa liberdade para decidir pelas coisas que te aproximam de Deus. Mas se por um acaso, em alguma área da sua vida, talvez você tenha se deixado escravizar novamente, o sangue de Jesus continua com o mesmo poder. A cruz continua com o mesmo poder. O meu Salvador, Ele continua libertando. Ele continua quebrando as cadeias. Ele continua libertando vidas. Uma das coisas mais incríveis que eu vivencio nessa vida com Deus tem a ver com esse sentido de liberdade. Pessoas que eu conheço que estavam presas por crimes que cometeram. Lá na cadeia, lá numa cela, elas tiveram um encontro pessoal com Jesus. E ainda atrás das grades, elas se sentiram livres. Elas tinham liberdade, mesmo estando presas. No entanto, eu conheço muitas pessoas livres fisicamente, mas que estão presas a muitas situações, e essa prisão tem acabado com a vida dessas pessoas. E eu queria dizer a todos, mais uma vez, que a cruz continua com o poder de nos libertar. Jesus continua com o poder para nos libertar. O sangue de Jesus tem o mesmo poder de perdoar pecados, de encobrir as nossas transgressões e nos dar liberdade. Que em nome de Jesus você possa celebrar essa liberdade. Que em nome de Jesus você possa desfrutar dessa liberdade. Que em nome de Jesus você possa celebrar essa liberdade de todo o seu coração. Que Deus te abençoe e te dê esperança e coloque no teu coração a firme convicção de que se você conhecer a verdade, ela te libertará. Que o Filho de Deus, Ele tem poder para te libertar e te fazer livre. Livre para adorar, livre para andar na presença de Deus, livre para decidir por você mesmo. Que Deus te abençoe e vamos terminar esse momento junto, esse tempo junto, celebrando a essa liberdade que Cristo conquistou para nós. Glória a Deus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Liberdade está nesse lugar.
lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, seja livre. Olhamos para o céu, somos livres. Somos livres. Olhamos para o céu, somos livres. Somos livres. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia. Paizinho, oh Senhor, nós queremos nesse momento, Senhor, clamar. Deus, clamar por liberdade. Estamos celebrando a liberdade conquistada por Jesus. Porque Ele vive, Senhor, nós podemos viver nele. Glória a Deus. Somos livres para viver na Tua presença, Senhor. Pai, mas sabemos que existem muitas vidas ainda cativas, Senhor. Ainda existem muitas pessoas no cativeiro, Senhor. Ainda existem muitas pessoas, Deus, que te desejam. Senhor, pessoas que andam te buscando, Senhor, mas ainda permanecem escravas, Senhor. Às vezes pessoas que estão na tua casa, Senhor, que vão te buscar na tua casa e ainda permanecem escravas, ainda permanecem presas a situações, presas a vícios, presas, Senhor, num passado, presas na falta de perdão. Nós clamamos por essas pessoas, Senhor, que têm te buscado, Pai. Clamamos pela liberdade delas em Cristo Jesus. Clamamos, Senhor, para que elas venham, Senhor, elas venham a ter um encontro contigo, Deus, e serem verdadeiramente libertas pelo Filho. Liberta esses cativos, Senhor. Pai, clamo também por nós, Senhor. Senhor, muitas vezes usamos, Senhor, da nossa liberdade, Deus. Abusamos da nossa liberdade, Senhor, para massagear o nosso ego, Senhor. Para os nossos desejos, Senhor, e as nossas necessidades. Esquecemos da necessidade do outro e esquecemos das tuas, Senhor, do teu desejo, Senhor, da tua vontade, do teu projeto para nós. E acabamos, Senhor, em alguma área da nossa vida, nos tornando escravos novamente. Escravos da religião, escravos da vaidade, escravos do egoísmo, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia, Senhor.
Tem misericórdia, Senhor. Oh Deus, que possamos, em nome de Jesus, Senhor, declarar liberdade, Senhor. Declarar liberdade sobre as nossas vidas, mas não apenas declarar, Senhor, que possamos viver essa liberdade. Viver, Senhor, em liberdade. E acima de tudo, Senhor, que possamos usar dessa liberdade para decidirmos por Ti, Senhor, para decidirmos pela Tua vontade. Sim, Deus, que nós venhamos a usar da nossa liberdade para nos entregarmos a Ti e morrermos e nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para o Senhor, vivos para o Senhor. Misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade, Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia. Seja livre, Glória a porque o Deus. preço pago pela sua liberdade foi o sangue do Filho de Deus. Desfrute dessa liberdade em nome de Jesus.